Olá pessoal! Hoje vamos de parte 6 da história. Amor egoísta. Yeondo surpreende Iseon ao se aproximar. Os dois se encaram por um momento, então Iseon se levanta e cumprimenta Yeondo. Ele diz oi, e pergunta se é ele quem mora no quinto andar. Yeondo, sempre desconfiado, liga seu modo alerta. Ele se pergunta quem será esse cara, e pensa que nunca o viu ali antes. Então ele também diz oi, e fala que sim, é ele. E pergunta se ele também mora nesse prédio. Iseon diz que sim, e fala que mora no quarto andar. Yeondo não fala mais nada, apenas observa, enquanto pensa que então ele mora bem embaixo do seu apartamento. Iseon sorri amigavelmente, e tentando continuar o assunto, diz que se lembra dele, porque viu ele se mudando para o andar de cima, há cerca de um mês. Então voltamos no tempo, para um mês atrás. Vemos um caminhão de mudanças parado bem em frente ao prédio, onde Iseon mora. Ele está saindo de seu apartamento, e sua irmã está andando atrás dele, enquanto pergunta irritada, o porquê ele e Yumin terminaram. Ela diz que já fazem 2 meses, e que agora já tá mais do que na hora de ele contar o motivo. Mas ele continua andando, sem responder nenhuma de suas perguntas, e apenas diz que precisa sair, pois vai se encontrar com alguém agora. Enquanto entra no elevador, ele também fala que se caso ela for para casa, ele pode levá-la até a metade do caminho. A Jeong, sua irmã, fica ainda mais irritada, e começa a gritar com ele, perguntando como assim vai se encontrar com alguém? Ela pergunta quem é, se por acaso é alguma mulher, e se foi por isso que ele terminou com a Yumin, por ter conhecido outra mulher. Ele responde calmamente, que apenas vai sair com alguns amigos e que são todos homens. Ainda irritada, ela pergunta se ele realmente nunca vai contar para ela o motivo de ele e Yumin terem terminado assim do nada. Eles chegam ao térreo do prédio, e a Jeong continua emburrada e resmungando, falando o quanto seu irmão é frustrante. Iseon não dá muita atenção para ela, e ao olhar para o lado percebe que tem alguém descarregando caixas ali. Ele olha curioso, ao escutar alguém pedindo, para por favor tomar cuidado com aquelas caixas. Então ele vê Yeondo. Ele está falando para o homem com as caixas, que devem levar tudo até o quinto andar, no apartamento 502. Ele observa Yeondo, e pensa que esse deve ser um novo inquilino, que está se mudando para o piso superior. Voltando para o momento atual. Iseon continua a conversa, e fala que ficou decepcionado por não ter conseguido se encontrar com ele de novo, depois daquele dia. Ele sorri, e diz que parece que eles têm horários muito diferentes. E acenando com a cabeça, fala que agora finalmente pode dizer olá. E Yeondo acena de volta, dizendo que sim, e que é um prazer conhecer ele. Mas de repente um barulho chama a atenção deles, e ambos olham para ver o que é. Então eles notam mais alguns gatinhos no local. E Iseon fala que parece que os filhotes dela estavam por perto. Yeondo fala que a mãe gosta das pessoas, mas os filhotes não, então eles não se aproximam muito. Iseon pergunta se ele gosta de gatos, e ele responde que gosta muito. Enquanto entram no elevador, Iseon diz que isso é ótimo, pois ali é um bairro muito amigável a gatos de rua, e por conta disso, é provável que ele os veja com frequência. Yeondo apenas concorda, mas por dentro ele se anima, pensando em como adora isso. Eles chegam ao quarto andar, então Iseon se despede, e diz que foi um prazer falar com ele hoje, e que espera que eles possam se ver com frequência. Yeondo diz que sim, e pede para ele se cuidar. Assim que Iseon se vai, Yeondo começa a pensar que ali tem uma adorável família de gatos, e até um vizinho amigável. E que considerando que ele se mudou com tanta pressa, ele realmente deu sorte de achar um lugar como esse. Em seguida, somos levados até Yumin, que está em sua casa, checando suas redes sociais. Ela está indignada, resmungando sozinha sobre como Yeondo, mesmo tendo criticado tanto ela, ainda assim, postou aquela foto. Olhando para a foto, que ele tirou no encontro deles, ela continua a reclamar, dizendo que antes ele nem tinha uma rede social, mas agora ele está super ativo. Irritada, ela vira sua bebida de uma vez só, enquanto pensa que sendo assim, como ele ousa mandar ela parar de se esforçar tanto.
Ela suspira enquanto limpa a boca, e se pergunta, se será que é porque, dessa forma seria difícil conquistar o coração de alguém? Frustrada, ela bate a lata na mesa, enquanto continua pensando, que ela já sabe de tudo isso, como ela poderia não saber? Se encolhendo, ela enterra a cabeça em seus braços, e pensa que sabe melhor do que ninguém o quanto o coração de uma pessoa pode ser teimoso, e que ela sabe que esse plano provavelmente vai falhar, mas mesmo assim, ela tem o direito de tentar. Afinal, agora eles já começaram mesmo, então ela está decidida a continuar até o fim, mesmo que seja um fracasso. Enquanto isso no parque, Taejin também está checando suas redes sociais. Completamente chocado ao ver a foto que Yeondo postou, ele fala como Yeondo pode ser tão sorrateiro, e pensa que então estava certo, sobre Yeondo ter uma namorada. Ele curte a foto, enquanto pensa que não acredita que Yeondo realmente esteja em um relacionamento romântico. Nesse momento Jui chega, dizendo que está de volta. Então Taejin abaixa o celular rapidamente, enquanto fala que estava esperando por ela. Jui pede desculpas pela demora, ela fala que a fila no banheiro estava muito grande, e pergunta se ele não ficou cansado de esperar. Mas Taejin a tranquiliza, e diz que está tudo bem, e que não esperou tanto tempo assim. Eles começam a andar, e Jui diz que está curiosa para saber o que ele estava fazendo, pois ouviu ele gritar. Ela ri, e diz que mesmo de longe deu para escutar. Ele fica meio sem jeito, sem saber exatamente o que dizer. Então rindo ele responde, que apenas ficou surpreso com algo que viu nas redes sociais, mas que não foi nada demais. Sorrindo ele fala que irá levar ela para casa, enquanto pensa que na verdade está ansioso para contar sobre isso a ela, mas primeiro precisa conversar com Yeondo a respeito. No dia seguinte, Yumin está em uma reunião de trabalho, tratando sobre seu novo produto e os próximos lançamentos. Após terminarem de discutir sobre tudo, elas se agradecem mutuamente pelo trabalho duro. Então perguntam a Yumin se ela veio de carro, e se ela vai voltar para o escritório agora. Já exausta, Yumin responde chorosa, que na verdade ela queria poder voltar para casa, mas precisa voltar para o escritório. Enquanto elas saem, acabam ouvindo duas garotas conversando animadamente. Elas falam sobre como há algo acontecendo ali perto, e se perguntam se será que conseguem chegar lá a tempo, se saírem cedo do trabalho. Elas se aproximam mais, e então a mulher que está junto de Yumin, decide perguntar por que estão todos tão animados, e se por um acaso está acontecendo algo. Uma delas responde, dizendo que é porque estão gravando uma série de TV ali perto, e que há alguns atores famosos na área, como Chan Song e So Jeong-hong. Assim que Yumin ouve o nome de So Jeong, ela se ilumina, ficando muito animada com a ideia de que uma atriz como ela esteja ali tão perto. Então somos levados para o local onde as gravações estão sendo feitas. Há muita gente em volta, e um dos produtores pede por favor, que todos façam silêncio para não atrapalhar as filmagens. Yumin também está lá. Ela tenta olhar através da multidão, enquanto todos cochicham sobre as fofocas dos famosos. Eles falam sobre como é irritante que Song Chan e So Jeong tenham que fazer um drama juntos depois de tudo, e se perguntam se será que estão aproveitando daquele escândalo para comercializar o drama. Yumin consegue vê-la de longe, ficando admirada pensa que ela é ainda mais bonita pessoalmente. Ela continua distraída, pensando que mesmo de longe está feliz em poder vê-la assim. Mas então é quando a Jeong, irmã do ex de Yumin, passa e vê que ela está ali. Ela corre até Yumin, enquanto chama por seu nome animadamente. E Yumin fica surpresa por ver ela ali também. Ela diz que é uma ótima coincidência e pergunta se ela também veio para assistir às gravações. A Jeong sorri e diz que na verdade não, e que Yumin vai ficar chocada quando souber da novidade. Mas antes de contar, ela pega a mão de Yumin dizendo que está no meio de uma tarefa, e pede para que ela venha junto. Yumin apenas diz que tudo bem, e começa a segui-la. A Jeong fala que está muito feliz em poder vê-la, o que Yumin responde dizendo que estava mesmo pensando em ligar para ela esses dias. Enquanto isso, So Jeong está sentada de longe observando as duas. Ela pergunta à pessoa atrás dela, para onde a Jeong está indo. O que a mesma, responde dizendo que deixou algo no carro, então pediu para que ela fosse até lá buscar. Então So Jeong,
Diz que é para mandar uma mensagem de texto, dizendo que ela deve se apressar. Se lembrando do rosto de Yumin, ela diz que tem algo que precisa perguntar a Jeong. Voltando para Yumin e a Jeong, ela conta que se tornou a estilista pessoal de Sojong. Yumin diz que realmente está chocada, e que isso é incrível. Ela parabeniza a amiga, e fala que está muito feliz por ela. A Jeong agradece e fala que queria poder dar a ela o autógrafo de Sojong, mas fala que ela terá que esperar um pouco mais, pois elas ainda não são muito próximas. Yumin fica toda encantada ao ver como ela está agindo toda madura. Ela fala que está muito orgulhosa de Jeong, e que não pode acreditar como ela está toda crescida agora. A Jeong começa a rir, e diz que ela falou exatamente igual ao seu irmão, e que é como se eles ainda estivessem juntos. Mas na mesma hora ela se cala, e congela percebendo que acabou falando demais. Ela cobre a boca sem graça, e começa a se desculpar com Yumin, falando que não deveria ter dito isso. Yumin sorri, e diz que está tudo bem. E que tem certeza que Zeon também está muito orgulhoso dela. Mudando de assunto, ela lembra a Jeong, de que antes ela havia falado que estava encarregada de uma tarefa, então diz para ela se apressar e não se atrasar. A Jeong diz que ela tem razão, e que realmente precisa ir. Ela se afasta enquanto acena para Yumin, dizendo para ela se cuidar e que mais tarde liga para ela. Yumin acena de volta e concorda. Assim que a Jeong se afasta, Yumin muda para uma expressão abatida. Ela sente uma onda de tristeza invadindo ela novamente, é assim sempre que ela se lembra de Zeon. Enquanto isso, os bastidores continuam agitados. E a Jeong chega apressada, ela se aproxima de Sojong dizendo que está de volta, e que ficou sabendo que ela estava à sua procura. Sojong diz que não é nada especial, apenas perguntou por ela, pois não a viu por ali. E que ficou sabendo que ela saiu para buscar algo, mas até que voltou rapidamente. Sojong também diz que viu que ela saiu com uma amiga, então achou que ela demoraria mais. A Jeong fica um pouco confusa, e pede desculpas, achando que poderia ser repreendida no trabalho por isso. Ela explica que fazia tempo que não se falavam, e que ficaram muito felizes em se ver, então elas apenas se cumprimentaram, mas se separaram logo em seguida. Cabisbaixa, ela jura que só conversaram por 3 minutos. Sojong diz que não tem problema algum, pois não há nada de errado em dizer olá para um conhecido. A Jeong agradece e diz que não vai mais fazer isso. Mas Sojong a tranquiliza e diz que está tudo bem. Ela também comenta que as duas pareciam ser próximas, e que devem ser boas amigas. A Jeong diz que são sim, ela a conhece desde que era pequena. Com um olhar baixo, ela fala que apesar disso, atualmente elas não têm se visto mais, então deve ser por isso que ela acabou ficando tão feliz em vê-la hoje. Sojong diz entender, mas elas são interrompidas quando alguém chama por a Jeong, que se despede e sai em seguida, deixando assim Sojong sozinha novamente. Que imediatamente pega seu celular. E abrindo suas redes sociais, ela entra no perfil de Yeondo, e clica para ver seus seguidores, que são apenas 4. Então ela vê a foto de Yumin, e clica para ver o seu perfil. Ela se lembra que Yumin é a mesma pessoa que estava com Yeondo naquela noite, onde eles se viram pela última vez. Então pensa que estava mesmo se perguntando o porquê de ele ter criado uma conta assim do nada. E se era porque ele queria mostrar essa mulher para ela? Ela sorri, enquanto imagina que além disso, ela ainda é amiga da sua estilista, e acha que isso é uma coincidência bem interessante. Mudando de cena, somos levados até Yeondo, ele está falando para Taejin que já podem fechar, e que hoje foi um bom dia. Mas Taejin se aproxima e pergunta se ele não tem nada para contar. Yeondo diz que não sabe do que ele está falando, e que não tem nada a dizer. Mas ele pausa por um momento, e diz que se lembrou de algo. Taejin fica ansioso, com os olhos arregalados, ele começa a pedir para Yeondo falar logo, e contar tudo a ele. Mas Yeondo não atendendo suas expectativas, apenas dá um joinha, e agradece a ele pelo trabalho duro na reabertura, e fala que não sabe o que faria sem ele. Taejin cora um pouco emocionado, enquanto fala que finalmente ele está reconhecendo seu talento. Mas ele de repente solta um grito, se dando conta de que Yeondo está tentando enrolar ele.
Taejen diz que ele nunca o elogia, então é claro que tinha algo estranho nisso, e que é para ele parar de tentar mudar de assunto. Yeondo se vira e começa a sair, enquanto Taejen pergunta frustrado, quem é aquela garota da foto que ele postou em sua rede social? E pergunta também se ela é namorada dele. Yeondo pergunta por que isso é importante. Então Taejen fala que eles se conhecem há 4 anos, e que tem tido paciência, porque sabe que ele é uma pessoa reservada, mas ainda assim, será que ele não merece saber de algo importante como isso sobre seu amigo? Mas Yeondo apenas diz que não há algo importante o suficiente para que precise contar a alguém. Enquanto segura a porta, ele diz que já está indo para casa, e que Taejen deve terminar ali, e ir embora também. Após dizer isso, ele sai, deixando Taejen sozinho, que fica parado na porta, olhando ele se afastar, um pouco decepcionado. Na verdade, Yeondo se sente envergonhado. Ele pensa que mesmo que quisesse, como poderia contar sobre isso? Que teve um relacionamento de 6 anos com uma atriz famosa, e que terminou com ela num acesso de raiva. E agora está tendo um relacionamento falso, com uma garota que não conhece, só para poder irritar sua ex. Ele pensa que prefere morrer, do que deixar seu amigo descobrir sobre isso. Enquanto caminha para casa, Yeondo pensa que já foi bem difícil se esquivar dele hoje, e se pergunta como irá lidar com isso das próximas vezes. Ele se pergunta por que será que Taejen se interessa tanto pela vida amorosa dos outros. Mas seus pensamentos são interrompidos, quando seu celular começa a tocar. Ele pega, e vê que é Yumin ligando. Então ele atende. Yumin está perguntando se eles poderiam se encontrar em 2 dias, depois que ele sair do trabalho. Yeondo leva a mão à cabeça, um pouco pensativo sobre toda essa situação. Mas ele pensa que agora que já começaram com isso, não quer voltar atrás. Então responde que sim, ele está disponível. Yumin fica animada, e fala que então irá mandar uma mensagem de texto com o endereço do pub que seu ex costumava frequentar. Ela se despede, e diz que o verá lá, em 2 dias. Então 2 dias depois, Yeondo está chegando ao pub. Assim que ele entra, Yumin, que já estava lá esperando, logo o avista. Ela acena, e chama seu nome, dizendo que está ali. Abrindo um lindo sorriso, ela pisca, e diz para ele se sentar, e também fala que já pediu as bebidas e aperitivos. Yeondo fica olhando para ela um pouco confuso. Ele se pergunta, por que será que ela está o cumprimentando tão calorosamente assim? Ele se senta, e comenta que ela chegou cedo. Enquanto serve uma bebida para ele, Yumin fala que nos dias que não precisa fazer horas extras, seu trabalho termina antes do dele. Eles começam a comer, e Yeondo fala para ela experimentar os aperitivos, dizendo que a comida ali é muito boa. Yumin ri, e diz que é sim, mas não tão boa quanto a comida dele. Yeondo fica um pouco incomodado, com a forma que Yumin está agindo, e não consegue disfarçar sua cara. Yumin começa a rir sem graça, e tentando conter sua irritação, ela sussurra para ele por favor mudar sua expressão, pois que tipo de homem olha para sua namorada com essa cara? Eles brindam com seus copos, enquanto Yeondo pergunta se por um acaso, o ex dela está ali naquele momento, e por isso ela está agindo dessa forma. Yumin diz que ele não está, mas é preciso estar sempre preparado, caso ele apareça de repente. Segurando seu copo, Yeondo pergunta por que ela simplesmente não começa a rir e falar sozinha, como da última vez. Olhando para ela com seu olhar frio habitual, ele diz que ela não deve esperar nada dele. Mas Yumin diz que mudou de ideia desde a última vez. E agora quer que ele a acompanhe, e atue um pouco também. Yeondo não fica muito feliz com isso, e diz que esse não era o acordo. Que o que ela havia dito, era que tudo o que ele precisava fazer, era passar tempo com ela. Yumin rebate dizendo, que sim, mas que não quis dizer que ele deveria simplesmente sentar e ficar parado igual a um saco de batatas. Ela continua, e diz que ele deve pelo menos, agir como se estivesse saindo com alguém próximo. Afinal, conversas superficiais, reações e expressões naturais, não devem ser algo tão difícil. Enquanto enche seu copo novamente, Yumin diz que se ele puder fazer apenas isso, então ela pode fazer o resto, e fingir ser feliz.
Yeondo fica em silêncio, mas em sua mente ele pensa que lá vem ela com esse negócio de felicidade de novo. Ele decide falar também, e pergunta então, o que exatamente seria necessário para fingir felicidade. Com um olhar desafiador, Yeondo diz que ela nem é atriz, e pergunta se ela tem certeza de que pode ser convincente o suficiente para enganar outras pessoas. Ela fica em silêncio por um momento, enquanto Yeondo continua a encarando, esperando por uma resposta. Pegando a garrafa novamente, ela responde que não deve ser tão difícil assim. Tudo o que ela deve fazer é agir de forma óbvia sobre isso. Agir como uma mulher apaixonada. Alguém que está incrivelmente feliz com seu novo homem. Yeondo fica pensativo. E enquanto olha para ela, permanece em silêncio. Levantando seu copo, o qual ela acabou de encher, Yumin diz que quer tentar isso hoje, e pergunta se ele gostaria de ver. Com um olhar provocante, ela vira a dose de bebida. E então fala, que apesar de não ser atriz, tem certeza que consegue fazer isso, e vai provar para ele.